O nosso texto básico está lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 24, onde o apóstolo Paulo ele nos ensina a respeito da ceia do Senhor, onde ele traz a revelação de como nós devemos comparecer nesta ceia do Senhor, do significado, do que representa. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O 25 e o 26 também: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amém, queridos? A ceia, ela é, acima de tudo, um memorial para cada um de nós. Esse teólogo Paul, ele escreveu uma frase muito interessante, que no decorrer da vida nós nos esquecemos de muitas coisas. Algumas é melhor mesmo que esqueçamos, mas há aquelas que, se as esquecemos, estamos condenados a repetir os erros do passado. Ele coloca com grande propriedade a falta de memória do povo que segue ao Senhor. É interessante que Deus, conhecendo o coração do seu povo, Ele instituiu algumas comemorações para que o povo se relembrasse sempre do significado do livramento, se lembrasse sempre de tudo aquilo que Deus representa na vida do seu povo. Nós temos a instituição da Páscoa, para que o povo judeu fosse lembrado a todo momento do grande livramento que Deus havia trazido àquele povo. Um livramento maravilhoso, sobrenatural. Grandes coisas fez o Senhor quando tirou o seu povo do Egito, da escravidão, quando tirou o seu povo de tudo aquilo que oprimia as famílias, que oprimia o coração das pessoas. Deus abriu o mar, Deus fez grandes maravilhas, Deus fez descer pão do céu, Deus trouxe alimento, Deus os conduziu. Mas mesmo assim, com todo o memorial que Deus instituiu, com tudo aquilo que Deus fez, o povo se esqueceu. E quando nós olhamos para a história, 60 mil pessoas ficaram no caminho e não chegaram à terra prometida. Nós precisamos lembrar. Os memoriais são lembrança para cada um de nós, para que nós nunca nos esqueçamos do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos tirou do mar de lama, aquele que nos tirou do opróbrio, para nos trazer a luz, para nos fazer andar em novidade de vida, para nos fazer andar por caminhos nunca dantes alcançados. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E o grande amor de Jesus por cada um de nós, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou incondicionalmente. Incondicionalmente. E a ceia, ela fala de uma maneira muito forte do nosso Senhor Jesus, ela fala de uma maneira muito forte da obra que Ele fez por cada um de nós. Nós não podemos nos esquecer de quem éramos, nós não podemos nos esquecer daquilo que nós fazíamos antes que o Senhor Jesus entrasse no nosso coração, antes da obra expiatória do Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele fez, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos. A bênção que é nós termos a liberdade de decidir a quem vamos servir, a bênção que é a liberdade de nos livrarmos das armadilhas, das opressões do maligno, de tudo aquilo que Satanás tenta plantar nas nossas vidas.
E eu costumo dizer que quando nós estávamos no engano, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós estávamos totalmente afundados num mar de lama, num mar terrível de lama. E quando nós estamos cercados por todos os lados, nós não temos liberdade de pensar, nós não temos liberdade de pensar de uma maneira que faça-nos sair daquela situação que nós nos encontramos. Mas o Senhor Jesus, quando se entregou ali naquela cruz do Calvário, quando entregou o seu corpo, quando o sangue dele foi derramado, foi para que nós estivéssemos fora desse lamaçal, nós colocássemos o nosso corpo para fora, para conseguir pensar, para conseguir decidir o que fazer das nossas vidas. Seguir ao Senhor Jesus, seguir esta liberdade, seguir toda a liberdade que Jesus proporcionou para cada um de nós. Coisa tremenda isso. Sair desse lamaçal, que coisa tremenda é isso, né? Vários textos nos falam a respeito desse lamaçal. E as pessoas precisam ser lembradas, nós precisamos ser lembrados. Por quê? Porque muitas vezes, muitos de nós estamos voltando àquela condição que nós nos encontrávamos. Estamos voltando àquele tipo de vida desregrada, aquele tipo de vida doente que nós levávamos. A ceia fala de um memorial, dessa lembrança de nós termos a liberdade de andar no Senhor Jesus, de sermos livres, de viver fora do pecado, viver longe de toda situação de opróbrio, de toda situação de jugo. E isso foi o que o Senhor Jesus fez, o que o Senhor instituiu na véspera de ser levado ao sacrifício. Jesus se reuniu com seus discípulos e instituiu esse memorial maravilhoso para cada um de nós. Esse memorial tremendo, que fala o texto de Coríntios, né? Ele fala de nós relembrarmos do Senhor Jesus, de nós relembrarmos da obra que Ele fez por cada um de nós. Jesus, Ele não morreu para aqueles que tinham sabedoria apenas. Jesus, Ele morreu para aqueles que realmente não tinham uma definição de suas vidas. Jesus, Ele morreu por todos. Ele morreu por cada um de nós. E os elementos da ceia são memoriais para nós nos lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós pudéssemos viver acima do pecado, para que nós nos colocássemos numa condição de estarmos acima do pecado. E Isaías 1,18 fala de uma maneira muito clara, falando a esse respeito, diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Amém? A obra de Jesus é suficiente para que nós tenhamos o nosso pecado, aquilo que nos envergonha, aquilo que traz peso aos nossos corações, que traz peso às nossas almas, sejam totalmente purificados. A obra de Jesus, ela é suficiente. Ela é suficiente para que todos os pecados que nós cometemos nas nossas vidas sejam levados para o mar do esquecimento. Mas a ceia também é um memorial para que nós nos lembremos que esses pecados foram levados para esse mar do esquecimento. Esse memorial fala de um livramento, fala de algo que Jesus fez por cada um de nós, para que nós andássemos em liberdade de vida. Amém? Bom, nós precisamos entender a definição do significado desse memorial.
Nós precisamos ter algumas definições para que isso fique muito claro, fique marcado nos nossos corações. E nós vamos ver agora qual que é a definição da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela define-se como o rito, é um ritual distintivo da adoração cristã. Então a ceia, ela não significa algo pro forma, algo que nós fazemos de uma maneira qualquer, mas uma adoração ao nosso Cristo. Ela foi instituída pelo Senhor Jesus na véspera de sua morte expiatória. Consiste na participação solene de pão e vinho em memória de Cristo. Lucas 22:19 fala claramente a respeito do pão. Fala claramente de quando Jesus partiu o pão. O texto de vocês se vocês pegarem na apostila, eu gostaria que vocês corrigissem a apostila, foi um erro de impressão. O texto está falando Lucas 19:22, tá certo? Que vocês corrijam esse texto aí de Lucas 19:22. É 22:19. 19:22 é uma parábola que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Agora, a instituição da ceia do Senhor está lá no capítulo 22, versículo 19 em diante. Amém? Que vocês corrijam na apostila de vocês. Algumas têm 22:19? As mais antigas é que não foram corrigidas ainda. Quem comprou aquela primeira remessa tinha um pequeno erro de impressão. As mais novas já estão corrigidas. Amém? No livro de Atos, quando nós vemos o desenrolar do ministério dos discípulos de Jesus, o texto fala de uma maneira muito clara a respeito de como eles guardavam esse memorial no coração e a importância que eles davam àquilo que foi instituído pelo Senhor Jesus. Eles estavam presentes e eles guardavam aquele memorial todo o tempo na vida deles. E o livro de Atos fala claramente a respeito do partir do pão. Fala claramente a respeito de eles estarem reunidos nos lares, onde eles partiam do pão, onde eles tinham unidade, onde eles tinham algo em comum. Eles compartilhavam daquela obra que o Senhor Jesus havia feito por cada um deles e por cada um de nós. Amém? Então a ceia do Senhor é mais do que um ritual. Ela é um momento em que nós adoramos o Senhor Jesus. E essa celebração ela tem um significado muito profundo. A ceia do Senhor, ela é um memorial do sacrifício de Jesus. O texto de Lucas 22:19 diz: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Então, quando nós estamos comendo o pão, esse pão ele simboliza o corpo de Jesus que foi entregue ali naquela cruz do Calvário. O corpo de Jesus que foi ali pregado, que foi fixado naquela cruz, trazendo grande sofrimento, a alma de Jesus trazendo sofrimento. Mas o que nós precisamos entender, o significado verdadeiro de Jesus pregado ali naquela cruz. Ele estava ali para que todos os nossos pecados fossem colocados no corpo dele. Jesus ele sentiu no próprio corpo todo o pecado que estava nos nossos corações, tudo aquilo que nós havíamos feito de errado, tudo aquilo que nós fazíamos de errado. Jesus ele estava ali pregado naquele madeiro para que ele recebesse esses pecados. E a ceia também fala de um cálice. Um cálice. E esse cálice ele representa
o sangue de Jesus que foi vertido ali naquela cruz do Calvário. E o sangue ele tem um significado especial. O sangue ele fala de uma nova aliança em Cristo Jesus. Esta nova aliança, ela vem trazer um novo referencial para cada um de nós. Porque no Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios de animais, mas aquele sacrifício era transitório, falava de uma paga de um pecado, mas não era uma paga definitiva. O sangue de Jesus, ele é definitivo, amém? Glória a Deus por isso. O sangue de Jesus, ele fala de um livramento total, ele fala de algo que nunca mais precisa ser feito, porque foi um justo, morrendo por nós que somos injustos. Amém? Esta é a nova aliança que nós recebemos. Uma aliança bendita, que veio trazer livramento a cada um de nós. Porque se estivéssemos na velha aliança, vocês imaginem quantos animais teriam que ser sacrificados, né? Não teria animal suficiente na terra para pagar os nossos pecados. Mas a maravilhosa obra do Senhor Jesus veio trazer livramento a cada um de nós. A ceia do Senhor também fala de uma proclamação. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando o Senhor Jesus até que Ele venha, como diz o texto de 1 Coríntios 11, 26. É proclamar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Isso fala-nos de esperança, fala-nos de uma certeza que o Senhor Jesus vai voltar. Os apóstolos que andaram com Jesus, eles não experimentaram isso no tempo deles. Pode ser que nenhum de nós experimente, pode ser que a morte física chegue primeiro para nós. Mas a esperança que precisa mover os nossos corações é de que o Senhor Jesus vai voltar, buscar a sua igreja. E quando Ele estiver descendo do céu, aqueles que estiverem mortos terão os seus corpos ressurretos e partirão na direção do Senhor Jesus. Essa é a esperança. Este memorial, ele fala dessa esperança de nós estarmos alertas em todo o tempo, buscando a santificação, buscando a santificação dos nossos pensamentos, buscando a santificação dos nossos corpos, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós não sejamos tomados de surpresa. Amém? Esse memorial serve para nos lembrar que o Senhor Jesus está às portas. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. E de uma hora para outra, o Senhor Jesus estará voltando. Nós não sabemos quando, nem Ele sabe, somente o Pai sabe. Mas a esperança no nosso coração vai fazer com que nós estejamos prontos. Quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos prontos. Amém? O pão representa o corpo de Jesus partido na cruz do Calvário, e o cálice representa o sangue de Jesus vertido por nós, como sinal da nova aliança de Deus. Amém? Nós proclamamos a nossa fé na eficácia da morte do Senhor Jesus. E na realidade, esse memorial é uma festa para cada um de nós. É uma festa, é uma comemoração de uma vitória que Jesus conseguiu por nós. É uma vitória que Jesus conseguiu por nós. Mas que essa festa seja um memorial, não apenas para nós olharmos para trás, para rememorarmos aquele sacrifício de Jesus,
mas que seja uma festa para nós olharmos para frente também, para nós olharmos para essa esperança que precisa mover os nossos corações e aguardar ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Aguardar ansiosamente a volta do Senhor Jesus, porque se isso não mover os nossos corações, o mundo pode nos tragar. O mundo é mau, o mundo tem armadilhas. Satanás, ele está aí ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas, através de tudo aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, nós não seremos atingidos, amém? Nós estaremos sempre firmes e prontos a andar na direção do Senhor Jesus, a andar com esperança e a andar em vitórias, porque isso é garantido pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, numa nova aliança. Nada pode abalar a nossa convicção, nada pode abalar a certeza de que nós temos que somos salvos e somos justificados. Amém? E interessante que a ceia também é um símbolo de comunhão. Foi um símbolo de comunhão com os discípulos. Jesus instituiu a ceia para que os discípulos estivessem reunidos. E é um momento de celebração, é um momento de comunhão, em que o corpo de Cristo declara a fé na obra expiatória dele e declara a fé na sua volta. É um momento em que nós nos reunimos para estarmos juntos, para celebrarmos essa volta. E nós que professamos a nossa fé, nós temos que ser fortes. Quando um cai, o outro ajuda. Quando um está com um problema, os outros vão ajudar. Isso fala de uma unidade de pensamento. Todos nós professando a mesma fé, professando a mesma certeza. Amém? Essa unidade ela é importantíssima. Essa unidade fala de nós estarmos dividindo os pensamentos, dividindo as certezas, para que o nosso coração seja fortalecido. E quando nós estamos ali, o poder de Deus é manifesto. Quando nós estamos participando da ceia, o poder de Deus é manifesto. E Ele entra nos nossos corações, trazendo uma certeza sobrenatural daquilo que tudo que Jesus representa nas nossas vidas. Amém? E a ceia também é um ato de obediência ao mandamento de Deus. A ceia ela foi instituída pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. É uma ordenança permanente a ser cumprida. 1 Coríntios 11, 26 fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus instituiu a ceia como um mandamento, não é algo para nós protelarmos, não é algo para nós não fazermos de uma maneira correta. Ele deu o memorial, Ele deu a forma como nós devemos festejar esse sacrifício dele. E isso tem que arder nos nossos corações. Nós precisamos não apenas fazer isto na igreja, mas nos nossos cultos familiares, nós precisamos celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos relembrar dentro dos nossos lares o sacrifício, a obra expiatória que Jesus fez por cada um de nós. Se nós temos ainda dificuldade, nós precisamos orar a Deus, para que Deus abra a porta dentro dos nossos lares, para que a ceia do Senhor seja comemorada dentro dos nossos lares. Isso é bênção para as nossas vidas, isso fortalece os nossos corações, isso fortalece o nosso entendimento, isso fortalece a nossa alma, para que nós vençamos todas as tribulações, para que as doenças não sejam um martírio nas nossas vidas, para que tudo aquilo que traz peso não seja algo que nos tire
do caminho correto, que nos tire daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Bom, a ceia, Jesus instituiu 2 elementos nessa ceia. Mas existem muitas opiniões divergentes. E nós podemos, dentre as principais opiniões a respeito da ceia do Senhor, nós podemos destacar 4 opiniões que são as mais importantes. A primeira delas é a da Igreja Católica Romana, que fala a respeito da transubstanciação. A Igreja Católica Romana tem um dogma e ela afirma que o vinho e o pão, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo quando são abençoados pelo Padre. Mas isso não tem efeito prático, isso não tem uma forma de explicação dentro daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Pela nossa experiência, por aquilo que nós vimos, jamais esses elementos se transformaram. O pão, ele permanece pão, e o vinho, ele permanece o vinho, mesmo depois de serem abençoados. Essa opinião não tem nenhuma lógica. E é interessante que quando Jesus, ele abençoou o pão, Lucas 22:19 fala de uma maneira muito clara, quando Jesus, ele abençoou o pão, o corpo de Jesus estava ali presente. Então, como é que aquele pão, logicamente, não iria se transformar no corpo de Jesus? Amém? Então, nós refutamos esse tipo de opinião, porque não existe nenhum embasamento bíblico para que isso seja correto. Amém? Uma outra opinião foi o reformador Lutero que escreveu a respeito. Ele diz que os elementos não se transformam, mas o corpo e o sangue de Jesus estão presentes com os elementos. Não existe nenhum respaldo bíblico para que esse pensamento seja dito como correto, além de encorajar a superstição, tá certo? Porque isso traz à tona a superstição do povo, dá uma ênfase excessiva na parte material da celebração da ceia. Não são o pão e o vinho que são importantes nas celebrações, eles são apenas uma parte material, mas a parte espiritual, a lembrança de que o pão representa apenas o corpo de Jesus, ele não é o corpo de Jesus. E aquele cálice que nós tomamos representa o sangue de Jesus, ele não é o sangue de Jesus. A ceia é uma celebração muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. Espiritualmente nós estamos celebrando a ceia. A parte material serve para nós nos lembrarmos daquilo, mas a ceia ela é uma celebração espiritual. A obra de Jesus precisa estar marcada no nosso espírito, para que isso realmente seja uma realidade presente nas nossas vidas. Amém? As bênçãos espirituais é que são importantes. E tem uma terceira linha que fala que a celebração da ceia é apenas um memorial, que não propicia nenhum tipo de bênção. Esse é um extremo oposto às opiniões católica e luterana. E isso não tem respaldo também, porque quando nós afirmamos que o nosso espírito sai fortalecido, isso é bênção para as nossas vidas. Isso é bênção para as nossas vidas. Espiritualmente nós precisamos ser fortes para vencer as armadilhas que são propostas para as nossas almas, para os nossos corpos. O nosso espírito precisa estar fortalecido para que toda a vitória seja alcançada nas nossas vidas. E existe uma quarta linha de pensamento que é defendida por Calvino e todas as pessoas que desenvolveram teologia a respeito daquilo que Calvino instituiu como teologia na época dele.
fala que os elementos, quando recebidos pela fé, eles propiciam ao discípulo os benefícios espirituais da morte de Cristo. Os elementos em si não passam de símbolos, mas quando recebidos com atitude correta, em fé e experimentada uma verdadeira comunhão com o Senhor Jesus, os benefícios da comunhão, eles podem ser recebidos por cada um de nós. Essa é uma visão bíblica. E quando nós olhamos para os textos bíblicos, isto é uma realidade para cada um de nós. Amém? Isso traz fortalecimento, isso traz vida, isso traz fé, isso traz esperança, isso traz arrependimento das nossas atitudes no nosso dia a dia. Nós precisamos estar sempre nos arrependendo, muitas vezes daquilo que falamos, muitas vezes das nossas atitudes, quando nós ofendemos alguém através das nossas atitudes. O nosso coração precisa estar sempre quebrantado para que nós reconheçamos os nossos erros, para que nós reconheçamos tudo aquilo que nós fazemos de errado, amém? Essa é a visão, esse é o pensamento que nós defendemos, amém? Bom, concernente à cruz, o significado do pão e do cálice pode ser resumido como se segue. Nós vamos ver apenas alguns, porque nós estamos com o nosso horário adiantado, e são muitas informações que nós precisamos passar. Vocês depois leiam a apostila, vocês façam o exercício, que isso é importante para o amadurecimento de cada um de nós. Quando nós relemos, quando nós nos expomos aos materiais que nos ensinam a respeito das verdades da palavra, nós somos fortalecidos, nós ficamos fortes espiritualmente. E nenhuma armadilha pode nos tragar, em nome de Jesus. Amém? O pão significa a libertação do pecado. O corpo de Jesus, ele foi pregado ali naquele madeiro para que todos os nossos pecados fossem colocados no corpo dele, fossem colocados sobre Jesus. Isso é liberdade para cada um de nós. Mas o cálice, a nova aliança, significa o perdão do pecado. O sangue de Jesus, ele cobre os nossos corpos, para que o nosso pecado não seja mais visto. O sangue de Jesus, quando aplicado sobre nós, ele leva os nossos pecados para o mar do esquecimento. Amém? Isso significa perdão. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todos os pecados. Amém? O pão nos liberta do poder do pecado, e o cálice traz libertação da penalidade do pecado. Quando os nossos pecados são levados para o mar do esquecimento, eles são apagados, e eles precisam ser apagados da nossa mente também. Satanás, ele é especialista em ficar relembrando coisas passadas, em ficar relembrando coisas que Jesus já nos perdoou. Atente para isso, se fortaleça espiritualmente, para que nenhum ataque venha na sua vida por pecados que já foram perdoados, amém? Tenha sempre quebrantamento para entender tudo aquilo que Jesus fez por você. Tenha sempre quebrantamento para entender. E nós adquirimos autoridade sobre o pecado também, nós adquirimos autoridade sobre a obra do diabo, nós adquirimos autoridade sobre o ministério do diabo, que está ao derredor buscando a quem possa tragar também. Amém? O pão também, ele fala de um pão de aflição, fala de um livramento sobrenatural para cada um de nós. Quando os judeus estavam saindo ali daquela opressão dos egípcios, eles foram obrigados a sair de uma forma muito repentina.
eles que estavam ali há longos e longos anos, eles foram apressadamente levados a sair daquela situação. Fala de uma aflição, o pão fala de uma aflição, daquela aflição porque eles estavam passando ali naquele momento, aquele jugo que eles passavam. Mas o cálice fala do preço da bênção também, a bênção que segue a libertação e a obediência. Amém? O pão fala da libertação do Egito do pecado. E o cálice fala da libertação do julgamento dos egípcios. A penalidade do pecado fala de um banquete. Amém? Aquele cordeiro que foi comido pelos judeus antes da saída do Egito. Aquele cordeiro foi derramado um sangue e aspergido sobre os umbrais das portas, para que o julgamento do Senhor não atingisse os judeus naquele momento. Amém? Isso é bênção para as nossas vidas. Algumas perguntas e respostas nós temos a respeito da ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor ela foi ordenada? Tudo isso que nós vimos fala a respeito disso. A ceia do Senhor ela foi ordenada como um memorial, para que nós nos lembrássemos todos os dias das nossas vidas, da obra que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, para que nós não nos esqueçamos, como o povo judeu no tempo dos juízes, em que eles precisavam sempre receber um memorial, um livramento, e Deus precisava levantar um juiz, para que levasse o povo a pensar em tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, e para que o povo fosse liberto daquele livramento. Então nós precisamos lembrar da obra de Jesus, nós não podemos nos esquecer, porque isso é fatalidade para as nossas vidas. Amém? Quem deve participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é para almas mortas, mas para aqueles que já receberam a salvação, para aqueles que estão vivos. Aquele que não tem discernimento, ele não deve participar da ceia do Senhor, porque isso pode ser maldição na vida dessa pessoa. Somente aquele que tem a luz, que tem a liberdade de estar na presença do Senhor Jesus, é que deve participar dessa ceia do Senhor. Amém? Deve participar somente as pessoas que se examinarem. O texto fala de uma maneira muito clara. 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 29 também diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Amém? Então nós precisamos entender que além de um memorial, a ceia do Senhor significa um momento de reconciliação para cada um de nós. Se eu tenho algum problema com um irmão meu, eu preciso me reconciliar com esse irmão para participar da ceia do Senhor. Se eu tenho um pecado não confessado, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar esse pecado, para que eu possa obter o perdão e participar da ceia do Senhor de uma forma limpa, de uma forma em que a liberdade do Senhor vai me fazer participar, vai me fazer estar ali em unidade com os irmãos. Amém? Nós precisamos nos examinar para ver se verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós precisamos de 3 palavras nas nossas vidas. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de fé e nós precisamos de amor. Amém? Arrependimento fala de nós estarmos arrependidos das obras mortas que nós fazemos ainda nas nossas vidas. Fé fala de uma certeza que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para cobrir
essas obras mortas, esses pecados da nossa vida. E esperança fala da certeza de nós estarmos prontos para receber a volta do Senhor Jesus, para que nós subamos em direção a Ele. Amém? O nosso tempo está terminando. Então, que vocês leiam a apostila. Nós não podemos negligenciar a ceia do Senhor. Nós não podemos receber esses elementos irreverentemente. Existe toda uma posição de cada um de nós para estarmos participando dessa ceia do Senhor. Nós não podemos fazer nada que deixe entender que a ceia do Senhor, que este memorial, não é algo importantíssimo nas nossas vidas, amém? Essa ceia fala de um memorial, essa ceia fala de uma ação de graça, fala de vitória, fala de amor, fala de unidade, fala de fé e fala também de cura, amém? Nós podemos experimentar as curas para as nossas aflições, para os nossos problemas, através da fé, daquilo que nós professamos no Senhor Jesus. A presença de Deus nas nossas vidas pode fazer algo sobrenatural em tudo aquilo que traz opróbrio, tudo aquilo que traz aflição para cada um de nós. Amém? Eu gostaria que nós estivéssemos nos colocando de pé nessa hora. Eu gostaria que a irmã Ninfa já estivesse se aproximando, que nós teremos a segunda aula, que você dê uma relaxada, que você dê uma passeada, cumprimente os seus irmãos nessa hora. É passeada de 15 segundos, amém? Não mais do que isso, porque o nosso tempo é curto, amém? Que Deus abençoe a todos, que realmente a ceia do Senhor seja um entendimento no seu coração, seja uma certeza no seu coração, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.